Vamos para o número 3. Passo 3. Que é calcular o diâmetro da tubulação. Calcular o diâmetro de todas as tubulações do prédio. E eu vou usar a premissa aqui de adotar diâmetro, que é o que eu adoto nas minhas obras e nos meus projetos, de adotar diâmetro mínimo de 20, tá? Evidentemente que em algumas lojas você pode ter diâmetro de 16, mas eu vou adotar o diâmetro mínimo de 20. Então nós temos o quê? Nós temos água fria no banheiro, água fria na cozinha, água quente no banheiro, só no banheiro, não tem água quente na cozinha, e temos um ramalzinho lá embaixo para atender o térreo, a área externa do edifício. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer por partes. Então nós vamos fazer a tabela. Certo? Por subramal. Então primeiro vai ser o banheiro. Então você bota aqui o item, o peso e a vazão. E esses elementos aqui estão no livro do Hélio Creder. O peso de Hunter. E a vazão em litros por segundo que está lá no livro do Hélio Creder. E isso aqui vai nos dar, através de um ábaco, o diâmetro, certo? Então a gente já tem que consultar, para não dar o... Você tem que consultar o livro na tabela da página 10. Então nesse banheiro a gente vai ter o quê? Chuveiro, lavatório, ducha e vaso com descarga. E aí vai ter o subramal. O subramal todo. Então vamos lá. O chuveiro, qual que é o peso e a vazão? 0,5 e 0,20. Lavatório ida, né? Lavatório. Peso 0,5 e 0,20. Ducha e vaso 0,10 e 0,10 e 0,30 e 0,15. Tá? Então esses pesos saem da tabela aí que está na página 10 do livro do Hélio Creder. Aí para fazer o ramal, você vai somar os pesos, o somatório dos pesos aqui embaixo vai dar 1,4 e a vazão média aqui vai dar 0,3 raiz do somatório dos pesos, raiz de 1,4 vai ser 0, quanto? 35 ou 36? Diga. Não é 2 banheiros, é o mesmo subramal, eu teria que multiplicar por 2 esse subramal. Então, aqui é 2 banheiros com a mesma parede hídrica. Sim, é 2 banheiros com a mesma parede hídrica. O que está no anunciado? 2 banheiros colados. Então você vai ter que realmente, né, fazer a saída desses banheiros multiplicado por 2. Muito bem, muito obrigado, tá? São 2 banheiros colados. Então você vai ter aqui 2, né? Você vai ter que multiplicar por 2. A saída de cada equipamento continua sendo essa, só que pelo fato de você ter 2 banheiros, você vai ter aqui 2,80. Mas é um banheiro de cada apartamento. Não. O que está no enunciado, leia o enunciado. O que está no enunciado é que cada apartamento possui 2 banheiros colados. Então, se ele possui 2 banheiros colados, o colega ali tem razão. Ou seja, você vai ter, no mesmo apartamento, 2 banheiros. Então, o diâmetro terminal de cada equipamento, ele não muda. Ou seja, o diâmetro que vai atender um chuveiro é esse, não vai mudar. Mas, o diâmetro do ramal vai mudar.
Porque o ramal vai ter que abastecer 2 banheiros e não um só. Então isso precisa ser considerado nos cálculos. Então para isso ser considerado nos cálculos, né, você vai multiplicar por 2 os pesos. O peso agora é 2,80. E a vazão aqui, ela é, faça o cálculo de novo aqui para mim, por favor. É a raiz de 2,80 que dá 0,5. Tá? E aí nós vamos lá com o diâmetro. Você vai no ábaco da página 12, e no ábaco da página 12, ele vai te dar ele vai relacionar a vazão com o diâmetro. Se alguém não souber usar esse ábaco, pode me procurar aqui individualmente no final da aula, que eu ensino a usar os ábacos, não só esse ábaco, como os outros ábacos que a gente vai usar ali no final desse exercício. Mas o fato é que, com a vazão de 0,2 até 0,55, você usa diâmetro de 20. Acima de 0,55 é que você tem que subir o diâmetro para 25. Então, como eu estou padronizando que o meu diâmetro mínimo é diâmetro de 20, eu vou usar o diâmetro de 20, inclusive para o ramal. Mas... tem, eu dobrei. Botei 1,4 por 2. Não, porque o que acontece? Aqui é o rabicho do chuveiro. Ele vai ser dimensionado para atender um chuveiro. Você vai ter um rabicho para um lado e outro rabicho para o outro. Mas o rabicho não tem o dobro da água, não passa o dobro da água. Cada rabicho só vai passar a água de um chuveiro. Agora o que vai mudar é o ramal. O ramal é que vai ter que ser mais reforçado para passar água de 2 banheiros e não de um banheiro só. Mas mesmo assim, nós conseguimos que com essa vazão, a gente consegue acomodar tudo no diâmetro de 20. Então nesse caso aí não houve problema. Tá? Então, agora, a gente vai... Então a mesma coisa aqui. Vou só mudar aqui que agora é cozinha e área de serviço. Então nós temos aqui o peso de Hunter. Cozinha, serviço. Só que agora os equipamentos vão ser outros. Nós vamos ter uma pia, um filtro, um tanque de lavar-roupa e uma máquina de lavar. E aqui nós vamos ter o subramal. Aqui só é uma cozinha e uma área de serviço, então não precisa multiplicar por 2 no final. Na pia, qual que é o peso? 0,7 e 0,25. A vazão é 0,25. Isso na mesma tabela da página 12 do livro do Hélio Kedrer. O filtro? 0,1 e 0,05. 1 e 0,3. E a máquina de lavar é aqui a mesma coisa, não é isso? 1,03. Aí a mesma coisa agora. Você vai fazer a soma dos pesos, que deu 2,8. Tá? Somatório dos pesos igual a 2,8. E a vazão média vai ser 0,3 vezes, bota aqui direitinho, 0,3 vezes raiz de 2,8, que é o somatório dos pesos. Vai dar quantos litros por segundo? 0,50 também, né? Então pronto, vai dar a mesma coisa do banheiro. Ou seja, 20, 20, 20, 20 e no fim 20. Por quê? Porque a gente já sabe que se você consultar o ábaco, você vai ver que se eu estou usando o diâmetro mínimo de 20, o diâmetro mínimo de 20, o diâmetro de um tubo de 20 milímetros, ele me consegue transportar uma vazão de até 0,55. Então se todas as minhas vazões são inferiores a 0,55 e eu estou adotando na minha obra ou no meu projeto que eu quero usar o tubo de 20, eu não vou usar o tubo inferior a 20, porque não vale a pena usar tubo de 16,
Quem quiser usar, fica à vontade, pode usar, não quer dizer que não pode, mas é mais comum usar o tubo de 20. Eu vou botar tudo de 20, tá? Como? Na vazão do silvão seria 1.4? Na vazão, você tem que ter 0,3 vezes 2,8. 2,8 é o somatório dos pesos, certo? Então, por incrível, por coincidência, deu igual ao do banheiro, mas poderia não ter dado. E aí a gente tem que fazer o último, eu vou fazer aqui no cantinho, que é o do térreo do apartamento. O que a gente bota nesse térreo desse apartamento, com 16 vagas e um jardim de 200 metros quadrados? 2 torneiras? Então eu vou seguir minha sugestão do meu querido colega aqui, que falou de 2 torneiras, e eu vou botar 2 torneiras no meu prédio. Então a torneira, você adota a mesma coisa do tanque, né? Então você bota aqui, ó, térreo, área externa. Então vou usar a mesma coisa do tanque, né? Peso vai ser o peso do tanque é 1. A vazão vai ser, peraí, vou botar aqui, não vou botar tabela porque não precisa. O peso é igual a 1. A vazão é 0,3. O somatório dos pesos, como são 2 torneiras, é 2. O somatório dos pesos vai ser 2 porque eu tenho 2 torneiras. Aqui é uma torneira, né? Vou botar aqui, ó. Cada torneira, né? Aí, se o somatório é 0,3, quanto que é a nossa vazão? 0,3 vezes raiz de 2. Nossa vazão média vai ser, faça a conta aí, por favor. (0,42). Então, se não deu menos de que 0,55, o diâmetro também é 20. Então, nós vamos usar diâmetro 20 milímetros para essas torneiras, tá? Terminou? Não. Falta calcular o diâmetro do barrilete, que é o que sai da caixa d'água. E falta calcular o diâmetro da água quente e depois da entrada do ramal de sucção, tá? Então, não terminou ainda. Então, vamos lá. No caso do barrilete de água fria, eu acho que eu posso fazer primeiro o barrilete água quente e depois fazer o de água fria, não é isso? Acho que vai ficar mais fácil. Então vamos lá. Como é que é? Então na água quente também fica muito fácil. Bota aqui água quente. Água quente. Tá? Você só tem um lavatório e um chuveiro de água quente. Então a gente já sabe que vai ser 20. Eu vou fazer a conta aqui para vocês saberem. Mas eu já sei de antemão que vai ser 20. Porque se na água fria, que o banheiro é maior, deu 20, na água quente, que vai abastecer menos coisa, ele também vai dar 20. Mas vamos fazer aqui. Na água quente você tem chuveiro e lavatório. Então você vai ter aqui o peso, a vazão e o diâmetro. O chuveiro, a vazão em litros por segundo. O chuveiro, o peso é... Nós vamos botar o mesmo peso do chuveiro, o mesmo peso que foi adotado para a água fria e o mesmo peso para o lavatório que foi adotado na água fria. Por quê? Por que a gente bota isso? Porque a pessoa pode resolver usar o chuveiro só com água fria. Então, a água fria tem que acomodar toda a vazão. Ou a pessoa pode resolver usar o chuveiro todo com água quente. Então, o chuveiro, o tubo de água quente tem que resistir a toda a vazão. Então, é como se você tivesse 2 chuveiros, certo? Então, o chuveiro, o peso é 0,5, é isso? 0,7, qual que é? Na tabela 12, 0,5 e
e 0,20, e aqui também 0,5 e 0,20, não é isso? O somatório dos pesos, aqui é o ramal, é o ramal, né, porque é um ramal para apartamento, é o ramal de água quente. Então o somatório dos pesos vai dar 2 vezes 1, porque você tem banheiros duplos. Então o somatório dos pesos aqui nesse caso foi 2. E aqui a vazão média vai ser 0,3 vezes raiz de 2, que me parece que é o mesmo que a gente achou ali, né? O 0,42, não é isso? Correto? Então, para você achar o diâmetro, agora ficou fácil. Ou seja, você vai ter até 0,42, não passou de 0,55, então você vai ter tudo de 20. Mas será que vai ser tudo de 20 nesse prédio? Não. Será que toda a tubulação vai ser de 20? Porque é muito comum a gente querer simplificar as coisas, não checar os cálculos e aí achar que é tudo 20. Provavelmente da agora para frente a tubulação vai ter que aumentar. Vamos conferir os cálculos? Então vamos lá. O barrilete de água quente e o barrilete de água fria, né? Então o barrilete de água quente, vou botar aqui, ó, barriletes. O barrilete de água quente é aquele que captura a saída da caixa d'água, a saída do boiler. E o barrilete de água fria é aquele que captura toda a água da saída do reservatório superior. Então, ou seja, toda a água que passa, toda a água fria do prédio passa aí. E toda a água quente do prédio também passa aí. Então você tem aqui, ó, barriletes. Água fria e água quente. Né? Então você vai ter água fria, vou botar aqui peso, vazão em litros por segundo e vou botar aqui o diâmetro em milímetros. Você tem água quente e água fria, tá? Aqui é o barrilete de água quente e o barrilete de água fria. O peso vai ser o somatório de todos os banheiros. Tá? Então nós temos 16 apartamentos. Tá? Então você vai ter 16 vezes... Qual o peso dos banheiros? Do subramal dos banheiros? 2,8. Mais o da cozinha também 2,8. É água quente? Não, água quente é separado. Desculpa. Aqui é água quente. Então nós temos 16 apartamentos. Qual que é o peso do ramal de água quente? 2. Ou seja, cada apartamento tem peso 2. Então o somatório dos pesos é 32. Então a vazão de água quente é 0,3 vezes raiz de 32. Quanto é que dá isso? 1,69. Então a vazão aqui vai dar 1,69. Então se é 1,69, ela já passou de 0,55. Então ou é 25 ou é 32. Olha aí no ábaco. Não, não é um ramal só. Olha só, não é que é um ramal só. Você tem aqui no ramal de água quente, você tem uma caixa d'água, sai um tubo dessa caixa d'água e esse tubo vai se bifurcar em 16 apartamentos. Então eu estou colocando esse tubo que sai da caixa d'água. Esse tubo que sai da caixa d'água pega a água dos 16 apartamentos. Então eu estou botando 16 vezes o peso do ramal, que dá 1,69. Se eu não me engano, o tubo de 25 vai até 1,90. Ou vai até 2 litros por segundo. Fala aí para mim, minha gente, me ajuda. Nós temos aqui, ó,
1, 2. É isso mesmo. 32 milímetros. Ou seja, o tubo de 25 milímetros, ele vai até 1,20 e alguma coisa. Vai até mais ou menos 1,20 de vazão. 1,20 a 1,30. Então, se aqui, obrigado. Se aqui a gente tem 1,69, é sinal de que o de 25 já não suporta mais. Então, aqui nós temos que botar a tubulação de 32 milímetros. O tubo de 32 milímetros para o barrilete de água quente. Agora, no barrilete de água fria, qual que é a conta? Vai ser 16 vezes 2,8, que é o peso do subramal que atende os dois banheiros, mais 2,8, que é o peso do ramal que atende a cozinha, né? Vezes 16, que são 16 apartamentos, mais o da área externa. O da área externa foi 2, não é isso? Não foi 2 o da área externa que a gente tinha calculado? 2 torneiras só. Então, esse é o somatório de pesos. Quanto é que vai dar isso aqui? 91,6? 91,6 é o peso. Quando você vai achar a vazão média, vai ser 0,3 vezes 91, raiz de 91,6, que vai dar 2,87. Então isso aí vai ser tubo de 32, de 40 ou de 50? 40? Então aqui a gente vai ter que botar um tubo de 40. Certo? Porque está acima de 2. Professor, só uma dúvida. Esse 2 aí do ramal externo, ele não soma dentro desse parâmetro, não? Não, por que não soma? Me diga pra mim. Porque é uma barreira de sol. Vai sair de lá de dentro, de onde está os fluidos. Mas veja bem, por que não soma? Porque você só tem um ramalzinho com as 2 torneiras lá embaixo. Esse daqui é um ramal do condomínio, que vai descer para a área externa lá para abastecer a garagem, para abastecer as vagas de estacionamento e para abastecer as torneiras. Então ele não é multiplicado por 16. O que é multiplicado por 16 é o que está dentro do apartamento, porque são 16 apartamentos. Não, olha só. Você não pode atrapalhar uma coisa com a outra. Vamos entender o prédio. No prédio, nós temos 16 vagas de estacionamento. Nós temos uma vaga por apartamento. Isso é a arquitetura do prédio. Só que não significa que a gente precisa botar 16 torneiras. Então nós não botamos 16 torneiras. Podia botar, poderia botar, mas é um exagero. A gente botou apenas 2 torneiras na área externa do prédio, que essas 2 torneiras, elas têm que abastecer todas as vagas e tem que abastecer o jardim. Então essa foi a nossa suposição. Então, o que está multiplicado por 16 é o que está dentro do apartamento. O que está fora do apartamento é uma vez só. Não precisa multiplicar por 16. Entendeu? Ficou claro agora? Então vamos lá. Agora, nós vamos para o ramal de entrada. Número 3 ainda, né? Ramal de entrada. Então, no ramal de entrada, a gente vai ter uma formulazinha e vai ter um ábaco, não é isso? A gente vai ter a vazão de entrada, vai ser em função do consumo diário. Então, se eu não me engano, aí veja aí na página 32. A gente vai consultar a página 32 e depois os ábacos que estão na página 21 e 22. Diga. Fazer o ramal por apartamento, calcular o ramal por apartamento. Vamos ter que calcular o ramal por apartamento também. A gente não fez isso? Então vamos fazer o ramal por apartamento. O ramal por apartamento, vou botar aqui. Ramal por apartamento. Certo? Isso não precisa fazer de água quente, porque o de água quente é aquele que a gente achou ali. O de água quente é o ramal de 20. Mas o ramal por apartamento de água fria, né? Nós estamos falando aqui de água fria. Obrigado, tá? Vai ser
O somatório de pesos é o somatório de pesos do apartamento, que vai ser 2,8 mais 2,8. 2,8 dos dois banheiros e 2,8 da cozinha. Então vai ser quanto? 5,6. Aí você vai para vazão, que é 0,3 vezes raiz de 5,6, que vai dar 0,7. Olha só, aí já mudou. Se é 0,7, já passou de 0,55. É 0,7 litros por segundo. Então o tubo de 20 já não acomoda mais, já fica pequeno. Você tem que botar um tubo maior, nós vamos botar um tubo de 25. Então o diâmetro é igual a 25 milímetros. Muito obrigado, tá? Ok? Ficou claro? Isso aqui é o peso do ramal que abastece um apartamento inteiro. Agora vamos lá. O ramal de entrada. O ramal de entrada também é um ramal de água fria, não é isso? Esse ramal de entrada ele está na página 32 e nos ábacos da página 21 e 22. O ramal de entrada, tá? Então vamos fazer o seguinte, no ramal de entrada, a vazão de entrada vai ser o consumo diário dividido por 860. Checa aí no livro para mim, 860? 8.600. Então é o consumo diário de água total dividido por 8.600. Então isso aqui vai ser... Não, me diga aí. 86.400. Nosso consumo diário é... Isso aqui é a fórmula que está lá no livro do Hélio Creda, na página 32. Quanto foi que deu o nosso consumo diário de água? 13.900 dividido por 86.400. Quanto é que dá essa conta aqui? 0,16 litros por segundo. Tá? Aí agora é que a gente vai no ábaco da página 21 ou 22. Num desses ábacos, os ábacos são iguais, o que muda é que a tubulação pode ser de aço galvanizado ou de ferro fundido, aí você vai usar um dos ábacos, e na outro ábaco você usa quando a tubulação é de PVC ou cobre. Qual que é a diferença? A diferença é que o aço galvanizado e o ferro fundido, ele é mais rugoso, a superfície é mais rugada, então ele oferece um atrito maior com a água. Então a água escoa mais lentamente, a vazão é menor. Você tem que ter um tubo maior para acomodar vazões maiores. No caso do tubo de PVC ou de cobre, ele é mais liso, então a água escoa com mais facilidade. Então você pode ter um tubo menorzinho. Essa que é a diferença dos dois ábacos. Então no caso do PVC, para PVC, que é o que a gente vai usar, você vai no ábaco. O ábaco do PVC é da página 21 ou da página 22? Olha aí para mim. 22. Você vai no ábaco da página 22. Lá. E aí no ábaco da página 22 você entra com esse valor de vazão aqui de 0,16 litros por segundo. E aí você vai achar aqui 1,6 polegada, não é isso? Ou seja, 3/4 de polegada, é isso aí? Que é, na verdade, o tubo de 20 milímetros que dá no ábaco. Então é 20 ou 25? 20 milímetros. Ou seja, se alguém não souber usar esse ábaco, fala comigo depois. Mais próximo de 25. Não, pois é, aí vocês têm que saber ler o ábaco, minha gente. Eu não estou com o livro na mão, me ajuda aí. Ou seja, você tem que botar o maior. Então por isso que eu estou achando estranho.
Ou seja, se você viu que no ábaco, olha só, vamos prestar bastante atenção, que isso é muito importante. Se você viu no ábaco que o ponto aqui está dando entre 20 e 25, é sinal de que ele precisaria de um diâmetro maior do que 20 e menor do que 25. Então você não vai botar o diâmetro de 20, porque vai ficar pequeno. Você vai botar o diâmetro de 25. Você vai botar com uma folga, né? Então vamos botar aqui o diâmetro de 25 milímetros para o ramal de entrada. Presta bastante atenção nisso. Se você deu no ponto de interseção entre 20 e 25, é sempre o maior, para você ter uma folga, ok? O ramal de recalque, lembrando aí, ele vai da bomba até o reservatório superior. Tá? E isso está na página... Qual é a página que está o ramal de recalque? Página 31. É que está aí falando do ramal de recalque. Então, no ramal de recalque, você tem que estabelecer a velocidade do recalque. Tá? A velocidade do recalque é 20% do consumo diário tem que ser jogado para cima em 1 hora. Então, a velocidade do recalque. Esse é o parâmetro usado. 20% do consumo diário em 1 hora. Ou seja, a velocidade definida pelo recalque em edificações é a bomba tem que ser capaz de jogar da base para o topo 20% do volume diário. Em 1 hora, 20% do volume diário em 1 hora de funcionamento. Então, para ela jogar 100% do volume diário, em quantas horas é? 5 horas, né? Ou seja, se 0,20C em 1 hora, né? X vai ser, aqui é 1,0C, então faço uma regra de 3 aí, vai ser 0,2 vezes 1 hora, vai ser igual a 5 horas. Então, a velocidade do recalque é 5 horas. Aí nós vamos calcular a vazão de recalque. Quanto que é a vazão de recalque? A vazão de recalque vai ser o total de água dividido, né, por essa quantidade de horas. Né? Então você vai ter a vazão de recalque, vai ser, qual é a vazão total? Quanto de água a edificação consome por dia? 13.900. Então vai ser 13.900 litros dividido por 5 horas. Ou seja, em 5 horas de funcionamento, a bomba tem que jogar isso tudo lá para cima. Então quanto que dá essa conta aqui? 2.780 litros por hora. Aí você vai olhar no ábaco. Que ábaco é esse? O ábaco da página 32. Nesse ábaco da página 32, a medida é litros por hora, litros por segundo ou litros ou metro cúbico por hora? É metro cúbico por hora? Então, se é metro cúbico por hora, a gente pode fazer a transformação. A gente sabe que 1.000 litros é 1 metro cúbico. Então, a gente vai ter 2,78 metros cúbicos por hora. E nesse ábaco da página 31, para Q igual a 2,78 e X metros cúbicos por hora e X igual a 5 horas, nós temos, qual é o diâmetro que vai dar aqui? 1 polegada, 25 milímetros. Então, nosso diâmetro do ramal de recalque, assim como o diâmetro do ramal de entrada, é 25 milímetros. Diga. Esse aí é 1 sobre 0,2, né? É, 1 sobre 0,2, exatamente. Obrigado, tá?
Obrigado pela ajuda. Vocês são fera demais. Dar aula para vocês é uma alegria. Então vamos lá. Ramal de sucção é muito fácil, né? Porque aí a gente não precisa fazer conta. O ramal de sucção, ele é um diâmetro comercial a mais que o recalque. Vai? Um diâmetro a mais que o recalque. Ou seja, o diâmetro de recalque é igual a 25 milímetros. Quanto é o nosso diâmetro de sucção? É um diâmetro comercial maior do que o diâmetro de recalque, é o diâmetro de 32 milímetros. Por que isso? Por que o diâmetro de sucção é um diâmetro a mais do que o diâmetro do recalque? Porque a bomba trabalha afogada. Para você ter mais rendimento da bomba, a bomba fica na base do reservatório inferior. A água chega de graça na bomba. A bomba só faz esforço para empurrar a água lá para cima. A bomba não precisa fazer esforço para chupar a água. Então você precisa colaborar com a bomba, botando um tubo maior para que a água chegue gratuitamente na bomba. A água entra na bomba de graça, a bomba não precisa fazer força para chupar a água. A bomba concentra toda a energia dela, toda a força dela no recalque, não na sucção, para empurrar a água lá para cima. Né? Então por isso que a gente está botando um diâmetro de 32, que é um diâmetro a mais do que o diâmetro do recalque. Se o nosso recalque fosse de diâmetro 20, nós botaríamos o diâmetro de 25 para a sucção. Né? E por aí vai. Com isso a gente terminou a 3.